Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente entrar no tema, já gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é textos isolados. Antes da gente adentrar e falar sobre um pouco sobre esse tema, eu gostaria de citar uma frase que diz assim: todo texto sem contexto é pretexto para falar heresias. Ou seja, toda vez que eu e você estuda as Escrituras, estuda a palavra, temos que ter um certo cuidado para não cometermos erros, no sentido de pegar textos isolados e fundamentar um pensamento. Mas sempre devemos analisar que todo texto há um contexto por trás. Quem é o autor, quem escreveu, para quem escreveu, qual é a língua, qual é a cultura, como Jesus é apresentado em cada livro. Então, toda vez que estudamos as Escrituras, temos que ter esse zelo, temos que ter esse cuidado, para que não venhamos também induzir outras pessoas ao erro. Então, existe todo um contexto por trás, existe toda uma história por trás. Tem um texto em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Filipos, aos filipenses. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A princípio, toda vez que a gente lê esse versículo, esse texto, de uma maneira muito rápida, na maioria das vezes há um erro de interpretação. E ao olharmos para esse texto, na maioria das vezes a gente fala: eu posso todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Mas nem eu e nem você começa a analisar o que realmente acontece em todo o contexto, o que o apóstolo Paulo quis dizer com esse texto. Ele começa, se você lê o texto, se você lê todo o contexto, toda a história por trás deste capítulo de Filipenses, capítulo 4, ele está falando que aprendeu a viver em abundância, aprendeu também a viver na escassez, ele tinha alegria no sofrimento, na perseguição, e aí depois ele começa a falar: tudo posso porque eu tenho um Deus que me fortalece, porque eu aprendi a viver na fartura, aprendi também a viver na escassez, aprendi a ser humilhado, aprendi a ser honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, basicamente, é isso que ele queria dizer. E na maioria das vezes, ao lermos muito rápido esse texto, ao ouvirmos de algumas pessoas, de alguns pregadores, não analisamos todo o contexto e não nos aprofundamos em estudar de uma maneira mais profunda, em buscar, em ler todo o contexto, em saber o que o apóstolo Paulo queria dizer não só com esse texto, como outros textos também. Então cometemos esse erro, isso é um erro muito grave. E um dos maiores erros não é só ler e aprender, mas é passar para as pessoas e induzir outras pessoas também ao mesmo erro. O que deveria acontecer é, toda vez que eu e você tiver dúvidas ou quiser conjecturar, temos que falar isso. Eu estou conjecturando, eu estou idealizando, estou pensando, né, que seria dessa maneira, mas a Bíblia não diz que seria dessa maneira. Mas eu estou só conjecturando, isso é um pensamento meu. E não induzir as pessoas a falar que o que a Bíblia não disse e depois falar que a Bíblia diz. Na verdade, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não quis dizer sobre isso. E você afirma falando que a Bíblia disse, mas na realidade a Bíblia não quis dizer isso, ela quis dizer outra coisa. E na maioria das vezes a gente comete um erro e induzir outras pessoas ao mesmo erro. Então devemos ter um certo cuidado. Toda vez que a gente pegar um texto, analisar todo o contexto, a história, a cultura, né? Analisar tudo isso para que a gente não possa cometer erros, para que a gente também não possa induzir outras pessoas ao mesmo erro que nós. Então essa foi uma das dicas de falar um pouco sobre textos isolados, para que a gente não possa cometer os mesmos erros e possa também induzir outras pessoas aos mesmos erros.